Primeiro de tudo, para você que está aí na dúvida se pega ou não a liderança de equipes, eu queria falar para você sobre a síndrome do impostor. Uma coisa que me afetou fortemente antes de começar, né, antes de tomar a coragem de decidir efetivamente ser um líder de equipes, é que a gente fica muito na dúvida se a gente tem capacidade e potencial de liderar uma equipe de assessoria de investimentos ou não. A gente fica totalmente incomodado, né, de certo modo, de, poxa, será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou conseguir aguentar nessa liderança de equipes? Afinal, no meu caso, por exemplo, eu tinha ali 27 anos, né, eu tinha 27 ou 26 anos quando eu comecei a ser um líder de equipes. E eu era o mais novo, né, do time que eu passei a liderar depois. Então, obviamente, você fica com várias inseguranças. Tinham gerentes de banco também, pessoal já em transição de carreira. Então, você fica na dúvida se você será capaz de ajudá-los ou não. Isso é normal para todo líder de equipes. Eu acredito que, de um certo modo ou outro, você vai ter algumas dúvidas sobre o seu potencial, sobre o seu trabalho. E eu queria começar falando que eu percebi isso conforme eu ia trabalhando com a minha equipe, que você não precisa ser o melhor do mundo. Às vezes a gente acha que para a gente liderar numa equipe, a gente tem que ser o melhor profissional de todos, o melhor assessor do universo. Pessoal, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O que você tem que pensar é, os seus liderados estão em uma trajetória e um caminho aqui. Se você tem 2, 3, 4, 5, 10 anos de experiência na assessoria de investimentos, você está aqui. Então, não necessariamente você vai precisar ajudar os seus liderados de saírem daqui até aqui. Mas você pode ajudá-los a encurtar o caminho de sair daqui até aqui. Se você fizer isso, você já será um excelente líder de equipes, né? E talvez depois esse liderado passará a ser um colega de trabalho seu, vocês vão conseguir trocar figurinha juntos, vocês vão conseguir trabalhar em conjunto e não, de certa forma, em liderança. E, às vezes, eu lembro que o que mais me dava uma preocupação, assim, de ser líder de equipes, era justamente ser líder dos gerentes de banco, né? Eu falava, putz, o cara já tem 20 anos de experiência, 15 anos de experiência no banco, será que eu vou conseguir ajudá-los? Muitos de vocês devem estar pensando isso, né? Puxa, como que eu vou conseguir, né, Bruno, ser líder de equipes de um gerente ali com 15 anos de mercado, 10 anos de mercado, né? Eu não tenho nem isso na assessoria. Pois bem, a questão, gente, que eu falo para vocês, não, vocês vão conseguir, muitas das vezes vocês sim vão conseguir ajudá-los, vocês não precisam ter a síndrome do impostor. É que, claro, o gerente tem 15 anos de mercado, mas ele tem 15 anos de mercado na área bancária. Ele não tem 15 anos de mercado na assessoria. É óbvio que você, assessor de investimento, 2, 3 anos, se você for ser líder de um outro assessor de investimentos de 15 anos, talvez não faça sentido algum. Aliás, não vai fazer sentido algum. Agora, o assessor de investimentos com 2, 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos de assessoria, ele pode tranquilamente ser líder de equipe de um gerente de banco com 15 anos de mercado. Por quê? Porque esse gerente de banco, gente, escreve isso, lembra disso que eu estou falando. Ele não sabe ser assessor de investimentos. Ele não sabe. Eu vou até falar umas dicas no final sobre contratação, mas eu já adianto para vocês. O gerente de banco, ele não sabe ser assessor de investimento. Por quê? Porque no banco, ele senta, o cliente entra pela porta, e aí tem gente que não entende o quão relevante é o cliente chegar até você. Pessoal, se o cliente chega até você, já foi 90% do trabalho comercial realizado. E na assessoria de investimentos, o cliente não chega, em geral, o cliente não chega até nós. Nós temos que laçar o cliente. Então, esse gerente, por mais que ele tenha 15 anos de mercado, ele possivelmente, a maioria não tem experiência alguma em prospecção de clientes, em trazer clientes, tá? E isso você pode e deve super apoiá-lo. Ele não é tão expert, na maioria dos casos, aí tem casos e casos, nos investimentos, porque muitas vezes tem gerentes que trabalhavam só crédito lá no banco, trabalhavam crédito, seguro e um pouquinho só de investimento. Investimentos às vezes era previdência, CDBs, LCIs, LCAs. Então, se você é assessor de investimentos, tem uma experiência na assessoria e entende de outros ativos financeiros, entende mais de fundos imobiliários, ações, fundos de private equity, enfim, outros ativos financeiros,
Com certeza, de novo, você não precisa saber tudo, mas você ajuda esse profissional que às vezes era do banco a sair do ponto A para o ponto B. O ponto A é o que ele só sabe oferecer crédito e LCA, e o ponto B é que pelo menos ele saiba oferecer alguns bons ativos de investimento, como ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de private equity, que talvez ele nunca tenha passado. Então não tenha síndrome do impostor. Você consegue sim ajudar as pessoas a sair de um lugar para o outro de alguma forma. Fique tranquilo, confie em você que você vai conseguir.